aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre o regime jurídico administrativo. Na verdade, o direito administrativo, assim como todos os outros ramos, ele tem uma lógica, né? A gente costuma dizer que quando você aprende a lógica desse direito, você aprende todo o direito. Então a lógica do direito administrativo, ela se pauta em dois pilares. É porque assim, direito penal, qual é a lógica? Indúbio pro réu, que se lasque a sociedade, né? Direito do trabalho, a lógica é que tem que se buscar a primazia da realidade, a defesa do trabalhador. A lógica do direito administrativo, ela se sustenta em dois pilares. O primeiro é o que nós chamamos de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse é o primeiro pilar. Essa supremacia, ela estabelece prerrogativas ao Estado. Então, em razão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sempre que houver necessidade, o Estado pode limitar e restringir direitos individuais na busca do interesse público. Então a ideia é de que essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ela justifica prerrogativas dadas ao Estado. Então, o que é a desapropriação? Se não for a supremacia do interesse público tomando o bem de um particular. Pois é, a ideia é de que essa supremacia define as prerrogativas do Estado, as garantias e vantagens do Estado. Mas tem limite. E o limite é justamente o outro pilar, que é a indisponibilidade do interesse público. A ideia, pessoal, é de que o interesse público ele é supremo, tudo bem. Mas esse interesse público também é indisponível. Assim como o gestor pode limitar direitos individuais na busca do interesse público, eu preciso deixar claro a esse gestor que ele não pode modificar regras ou atuar visando atender interesses privados. Então, ele não pode atuar buscando atender a interesses individuais. Por isso, assim como o Estado goza de prerrogativas, ele se submete também a limitações. Limitações para evitar que o administrador abra mão do interesse público e corra atrás dos seus interesses individuais. Então, por exemplo, o Estado goza de prerrogativas. Contratos com cláusulas exorbitantes, garantias, vantagens, mas eles dependem de licitação, tem que ter prazo determinado, né? Os servidores também têm vantagens, têm estabilidade, garantias, mas dependem de concurso, não podem acumular cargo nem emprego. Ou seja, o que a gente vai aprender ao longo de todas as nossas aulas é que o direito administrativo se sustenta nesses dois pilares. As prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Então, o Estado goza de prerrogativas para atender ao interesse público, mas ao mesmo tempo ele se submete a algumas limitações para evitar que ele abra mão desse interesse público e corra atrás de interesses individuais. Então, para evitar que o Estado abra mão do interesse público e busque somente interesses individuais, eu preciso estabelecer limites para ele também. Por isso, pessoal, os pilares que sustentam o direito administrativo, chamado regime jurídico administrativo, é justamente essa lógica de prerrogativas e limitações. As prerrogativas que o Estado goza na busca do interesse público versus as limitações às quais ele se submete para evitar que ele abra mão do interesse público e corra somente atrás dos interesses individuais do gestor. Isso é o que nós vamos chamar de regime jurídico administrativo. E esses pilares sustentam um regime pautado em princípios constitucionais. Todos os princípios de direito administrativo são princípios constitucionais. Alguns são princípios constitucionais expressos, outros são princípios constitucionais implícitos. Não há nenhum tipo de hierarquia entre eles, tá? Os expressos não são mais importantes do que os implícitos e vice-versa. A ideia é de que esses princípios devem ser enxergados como um todo. E dentro desse contexto, a gente pode começar conversando sobre 5 princípios expressos que todo mundo conhece, ou pelo menos eu espero que conheçam.
O caput do artigo 37 fala do limpe, né? Então, a administração pública deve atuar buscando atender legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são 5 princípios expressos no caput do artigo 37 e aplicáveis à administração pública como um todo. Vamos conversar sobre cada um deles, né? E eu quero começar falando acerca da legalidade. A primeira coisa que eu te peço é, esqueça tudo de legalidade que você aprendeu até hoje. Porque você aprendeu a legalidade com base no direito privado. A legalidade que você estudou foi aquela prevista no artigo 5º da Constituição, que diz que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Essa é a legalidade aplicável ao direito privado. No Brasil, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Nós chamamos isso de princípio da não contradição à lei, tá? Não contradição, porque, como no direito privado vigora a autonomia da vontade, a regra é que os particulares podem fazer tudo o que eles quiserem, desde que eles não contrariem o texto legal. Então, ao particular, é tudo permitido, desde que ele não vá de encontro ao que foi definido pela lei. Essa legalidade é uma legalidade que a gente aprende que diz assim, tudo que não está juridicamente proibido, presume-se permitido. O particular pode fazer tudo, menos aquilo que a lei proíbe. Então, se a lei não proíbe, o particular pode atuar, né? O princípio da não contradição à lei, ele preconiza a autonomia privada, a autonomia da vontade, permitindo ao particular atuar sempre que a lei não proíbe. No direito público não é assim. Até porque nós conversamos sobre o fato de que todo o poder emana do povo, né? E o povo atua por meio dos seus representantes ao editar leis. Por isso aqui, quando a gente fala da legalidade no caput do artigo 37, nós estamos falando do princípio da subordinação à lei. Então, a não contradição à lei não é o princípio da legalidade que a gente usa no direito público. No direito público, a lógica é a subordinação à lei. O administrador público, ele não atua sempre que a lei não proíbe. Não. Ele só atua quando a lei permite. Só pode haver atuação administrativa se houver permissivo legal. Esse permissivo legal pode ser expresso ou implícito, né? Porque a gente vai falar da discricionariedade mais adiante. Mas, de antemão, não há a possibilidade de atuação administrativa sem permissão na lei. A lei, ela permite a atuação estatal. A lógica é de que a subordinação à lei, ela exige que toda atuação administrativa esteja previamente definida na lei. Então, primeiro, a lei permite para depois poder haver uma atuação da administração pública. E olha, quando eu falo desse princípio da legalidade, também é importante a gente ter na cabeça que essa legalidade que a gente está falando aqui, né, a subordinação à lei, ela é a lei em sentido amplo. Então, a lógica aqui não é pura e simplesmente a lei, né? É a lei em sentido amplo, o ordenamento jurídico como um todo. Então, a subordinação à lei diz respeito, na verdade, à subordinação ao direito, né? O direito como um todo, e não somente a lei propriamente dita. Então, o raciocínio é de que essa estrutura de subordinação à lei, ela vai para o ordenamento jurídico, é a juridicidade, né? É o respeito à lei, é o respeito aos princípios constitucionais aplicáveis. Além da legalidade, vamos botar outra cor aqui, né? Nós temos a impessoalidade. Deixa eu mudar de cor rapidinho. Pronto. Impessoalidade, pessoal, tradicionalmente significa não discriminação. Então, quando eu falo da impessoalidade, eu estou dizendo
que a administração pública, quando atua, ela não discrimina a pessoa que vai ser atingida pelo ato. Então, não importa saber quem é a pessoa que o ato vai atingir, ela vai atuar da mesma forma. Nomeie um servidor. Quem é? Não sei. É o primeiro colocado no concurso. Contrate alguém. Quem é? Também não sei. É o vencedor da licitação. Ou seja, a lei pauta, a administração pauta a sua atuação em critérios objetivos, critérios não pessoais. A pessoa que vai ser atingida pelo ato, seja para beneficiar, seja para prejudicar, ela não é relevante. A atuação administrativa, ela não muda, independentemente da pessoa que o ato vai atingir. Então não é relevante saber quem é a pessoa que vai ser atingida pelo ato, porque a atuação administrativa não vai mudar em relação a isso. Então o raciocínio, pessoal, é de que não discriminação diz respeito a essa ideia de que a administração pública não enxerga quem é a pessoa que o ato vai atingir. Eu não posso discriminar nem para beneficiar e nem para prejudicar, tá? Então, dentro desse contexto, quando você pensar em não discriminação, é importante você vislumbrar que a atuação estatal não pode se pautar em pessoas específicas. É porque a gente aprende assim, a justiça é cega, né? A administração também é cega. Ela não enxerga quem é a pessoa que o ato deve atingir. Então aplica uma multa naquele carro, ele é de quem? Não sei. É a placa número tal, né, que descumpriu a regra de trânsito. Então o critério é um critério objetivo, é um critério não pessoal. A pessoa que vai ser atingida pelo ato não é relevante para definir essa atuação administrativa. Aqui tem um ponto super importante que decorre dessa lógica de impessoalidade, que é a súmula vinculante número 13. A famosa súmula do nepotismo, né? Pronto, essa súmula diz que ninguém pode nomear para exercer a atividade sob a chefia da autoridade nomeante parente até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro. Vedadas também as designações recíprocas, que é o famoso nepotismo cruzado, né? Então a ideia simples é, eu não posso nomear de forma a atuar criando um problema no que diz respeito a essa impessoalidade. Por quê? Porque se eu nomeio a minha esposa para ser a minha assessora, ela não está sendo nomeada somente para atender ao interesse público, mas sim com o intuito de beneficiar uma pessoa específica. Mas se você nomeia minha esposa e eu nomeio a sua, deu no mesmo, né? Esse nepotismo cruzado é uma fraude como forma de esconder o nepotismo. Mas ainda assim, a escolha está pautada em critérios pessoais, critérios não objetivos. Então, a vedação ao nepotismo está diretamente vinculada a essa ideia da impessoalidade. Porque eu não estou nomeando aquela pessoa pela competência dela. Eu estou nomeando aquela pessoa em razão do parentesco dela, em razão de quem ela é, da pessoa que ela é. Então, por isso a gente está falando em pessoalidade e não impessoalidade, né? Então, a súmula vinculante número 13 está diretamente vinculada a essa primeira ideia e lógica de impessoalidade. Mas a doutrina moderna tem dito o seguinte: impessoalidade é não discriminação, tá? Ninguém discute. Mas também deve se enxergar a impessoalidade num segundo enfoque. A impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente público. O que é isso? O que é a impessoalidade sob a ótica do agente? Quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando. Quem está atuando ali, na verdade, é o Estado por meio desse agente. Isso também se apresenta como o princípio da impessoalidade. Então, a ideia é de que os atos praticados pelos agentes públicos no exercício da função pública não podem ser imputados à pessoa do agente. Devem ser imputados ao Estado. Não é a pessoa do agente público que está atuando. Quem está atuando ali é o ente público, né? O que a doutrina tradicional chamava de teoria da imputação, ou teoria da imputação volitiva, né? Ou teoria do órgão, que é
a ideia de que a atuação do agente público é imputada aos órgãos e ao Estado, e não ao próprio agente, à pessoa do agente. Aqui tem dois pontos super importantes a serem relembrados. O primeiro é o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que nas propagandas de governo não se pode fazer constar nome, símbolo, imagem, nada que gere promoção pessoal do agente público. Então eu não posso executar uma obra e colocar lá, essa obra é um presente do prefeito fulano de tal para a comunidade. Primeiro porque não é, né? Não foi o prefeito fulano de tal quem executou a obra. Quem executou a obra ali foi o município. Então eu não posso imputar essa obra ao prefeito fulano de tal. Essa obra deve ser imputada ao município. Então esse é um primeiro ponto. Quando eu digo que a impessoalidade está apresentada aqui, é porque se eu permito a promoção pessoal do agente, eu estaria imputando essa conduta à pessoa do agente, quando na verdade não foi ele quem praticou o ato. Inclusive esse artigo 37, parágrafo 1º, essa vedação à promoção pessoal do agente foi inserida no artigo 11 da Lei de Improbidade, né? Que a gente vai estudar improbidade mais adiante, e vocês vão ver que no artigo 11 da Lei de Improbidade se inseriu esse artigo 37, parágrafo 1º também. Mas o que me interessa nessa discussão é que você consiga enxergar que a lógica da atuação do agente é de imputar essa atuação do agente ao Estado e não à pessoa do agente. E por isso, esse ato praticado, ele não pode ser imputado à pessoa do agente, razão pela qual ele não pode fazer uma publicidade com nenhum tipo de promoção de natureza pessoal, porque eu estaria pessoalizando a conduta desse agente, o que não é permitido, né? Também, aqui decorrente do mesmo raciocínio, nós temos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que agora no sentido contrário, ele diz assim: se o agente público no exercício de uma função causa um dano a alguém, esse alguém não pode cobrar diretamente da pessoa do agente. Esse alguém vai propor uma ação em face do Estado e o Estado, sim, poderá regredir em face do agente público. Então, se a vítima cobra diretamente do agente, ela estaria pessoalizando essa conduta. No momento em que a vítima cobra diretamente da pessoa do agente, ela está considerando que aquele ato foi praticado pela pessoa do agente. E não foi. Então, um policial militar, questão de prova, questão da vida toda. Um policial militar, ele vai lá dirigindo um carro e, de alguma forma, atropela uma pessoa. Não foi ele que atropelou. Foi o Estado que atropelou. Então, dentro desse contexto, a lógica aqui é de que, na verdade, quem está atuando é o Estado. E se a vítima cobra diretamente da pessoa do agente, ela estaria imputando essa conduta à pessoa do agente. Por isso o STF criou o que a gente chama de dupla garantia, né? Que a gente vai estudar depois, que é a ideia de que a vítima tem uma garantia de cobrar do Estado, mas o agente tem a garantia de que só quem pode cobrar dele é o Estado. Ele não pode ser cobrado diretamente pela vítima, porque o ato praticado por ele não pode ser imputado à pessoa dele. Então não pode ser imputado para beneficiar, ele não pode fazer uma obra com publicidade pessoal, mas também não pode ser imputado a ele para prejudicar, né? Ele não pode ser prejudicado por essa atuação. Então a impessoalidade, pessoal, ela pode ser enxergada nesses dois enfoques, tá? A impessoalidade como não discriminação, na atuação estatal, não enxergando a pessoa que o ato vai atingir, e também a impessoalidade sob a ótica do agente público, considerando que os atos praticados pelos agentes não podem ser imputados à pessoa dele, mas sim ao Estado. Além da legalidade da impessoalidade, vamos lá mudando as cores, moralidade. A moralidade, pessoal, aqui é o que nós chamamos de moralidade jurídica, que não se confunde com a moral social. Então, quando eu falo de moralidade, o que eu estou dizendo para vocês
numa atuação estatal, você precisa atuar com boa fé. O agente público não pode se valer da máquina pública em benefício próprio ou de terceiros. Ele deve atuar com boa fé de conduta. Isso é a moralidade. Então não é a moral social, não pode de short curto para repartição. Não. É a moral jurídica. Vá de short curto para repartição, mas não desvie verba. Não se valha do cargo público com tráfico de influência. Então essa moralidade jurídica é a honestidade, é a boa-fé de conduta, é a não corrupção no trato com a coisa pública. A moralidade jurídica, ela equivale à ideia de probidade. Então hoje, moralidade e probidade são enxergadas como proposições equivalentes. Tanto é assim que a lei de improbidade administrativa foi alterada para dizer que qualquer espécie de ato de improbidade depende da comprovação da má-fé, do dolo, né? O dolo como má-fé, a intenção de praticar ilicitude. Porque é isso que é improbidade. É a violação à probidade, é o desrespeito à moralidade jurídica, é o desrespeito à busca pela boa-fé. Então, improbidade é corrupção. Probidade, moralidade é não corrupção. É honestidade, é boa-fé no trato com a coisa pública, é atuar com a coisa pública de forma honesta, atendendo ao interesse público e não buscando interesses individuais. Então, a ideia de moralidade está diretamente vinculada à moral jurídica, tá? Então, o sujeito foi encontrado na repartição fazendo sexo, foi demitido. É decorrência do princípio da moralidade? Não. Ele vai ser demitido mesmo, tá? Que a gente vai ver que a incontinência pública, a incontinência de conduta, é uma hipótese de demissão, tá? Então, conduta escandalosa, incontinência de conduta, tudo bem. Mas isso não é o princípio da moralidade. A moralidade que a gente está falando aqui é a moral jurídica. É a honestidade, é boa-fé de conduta, é não corrupção no trato com a coisa pública. Além da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade. Publicidade é transparência. A gente pode começar entendendo que a ideia do princípio da publicidade é de dar transparência à atividade estatal. Antes da gente falar sobre isso, eu queria deixar claro que os princípios não são absolutos, nenhum deles. Dworkin já dizia isso, né? As normas regras, elas são absolutas. A que contraria a anterior, revoga a anterior. A lei posterior revoga a lei anterior. Os princípios não. Os princípios têm um grau de abstração maior. E em razão desse grau de abstração, os princípios não têm caráter absoluto. Então, a lógica é que sempre que houver um conflito entre esses princípios, haverá uma ponderação de interesses. Um princípio não é mais importante do que o outro. A ideia é de que esses princípios não são uns mais importantes do que o outro. O princípio deve ser enxergado de forma a se conseguir entender que eles devem ser vistos em conjunto. Então, sempre que houver um conflito, no caso concreto, um vai prevalecer sobre o outro. No outro caso concreto, prevalece o outro sobre um, né? Então, a ideia é de que essa ponderação de interesses retira o caráter absoluto dos princípios. Dentro desse contexto, existe a possibilidade da prática de atos sigilosos? Sim. A Lei de Acesso às Informações estabelece situações de sigilo. Então é possível sim a prática de atos sigilosos pela administração, por motivo de relevante interesse coletivo, para a garantia da segurança nacional, para a proteção da intimidade, honra, vida privada, né? Então a ideia é de que é possível a prática de atos sigilosos em situações em que haja um conflito entre princípios, para garantir a segurança nacional. Então eu vou ter que permitir o sigilo, né? Só que a prática de atos sigilosos vai ter que se dar sempre de forma fundamentada e enxergada com o caráter excepcional que ela merece. Porque, a princípio, a atuação administrativa deve ser pública, deve ser transparente. E essa publicidade, ela tem como primeiro fundamento a lógica do controle social. Essa publicidade, ela viabiliza o controle da sociedade sobre os atos da administração pública. Então essa publicidade, ela torna possível esse controle.
Se o ato é público, a sociedade toma conhecimento desse ato. E aí ela pode exercer esse controle sobre o ato, né? Por meio de ações populares, o exercício do direito de petição, mas o controle social depende da publicidade. O ato administrativo que não tem publicidade, ele não está submetido ao controle da sociedade. É por isso que o sigilo tem que ser excepcional. É por isso que não se pode dar sigilo a qualquer tipo de atuação. Porque a sociedade tem o direito de controlar os atos da administração. Nunca se esqueça que o poder emana do povo, né? Os representantes exercem esse poder, mas sempre prestando contas à sociedade. A viabilização do controle social se dá por meio da publicidade. Mas a publicidade também, ela hoje, e isso é bem moderno, tá? Ela funciona como condição de eficácia dos atos administrativos que se dirigem aos cidadãos. Então a publicidade, ela viabiliza o controle social, mas a publicidade também é enxergada como condição de eficácia dos atos administrativos que se dirigem aos cidadãos. Por exemplo, imagine o seguinte, imagine que a administração pública, ela edita uma norma e diz, nessa rua ninguém estaciona. Esse ato do prefeito que diz que é proibido estacionar já é perfeito e válido. Mas enquanto não vier uma plaquinha dizendo proibido estacionar, você vai continuar estacionando. Porque o ato é perfeito, é válido, mas ele não é eficaz. A eficácia desse ato depende dessa publicidade. A publicidade, ela depende da eficácia, ela viabiliza, ela torna eficaz o ato em relação ao cidadão. Então esse ato que ainda não foi publicizado, ele não pode ser considerado eficaz para o cidadão como um todo. Então muitas vezes ele é perfeito e válido, mas ele tem a sua eficácia dependendo dessa publicidade. Então a publicidade funciona como condição de eficácia desse ato administrativo que se dirige aos cidadãos. Por fim, pessoal, o princípio da eficiência. A eficiência é um princípio que foi inserido pela emenda 19 de 98. Então, eu não estou lhe dizendo que antes de 98 a administração não precisava ser eficiente. Não disse isso, tá? Eu só estou lhe dizendo que antes da emenda 19 de 98, a eficiência não era um princípio constitucional expresso. Então, a eficiência sempre foi um princípio implícito, obviamente a atuação estatal tinha que buscar eficiência. A partir de 98, a eficiência foi inserida no texto constitucional como princípio constitucional expresso. No primeiro momento, a doutrina começou a dizer, olha, essa eficiência, ela tem que ser pensada por meio de uma regulamentação, né? A doutrina começou a dizer, olha, é um princípio fluido. Ele só pode ser aplicado quando houver regulamentação infraconstitucional. Então, a eficiência é um desabafo do Constituinte, ela só terá aplicabilidade após a atuação da lei infraconstitucional. Esse não é o entendimento atual, tá? A lógica hoje é que a eficiência é um princípio que tem força normativa e que tem aplicabilidade imediata. A eficiência é a busca pela obtenção de resultados positivos. Quando a administração pública atua, ela deve atuar buscando atender ao interesse público, mas ela também deve buscar a eficiência. Então eu vou dizer assim, essa atuação é lícita? É. E ela é eficiente? Ela vai conseguir obter resultados positivos? Vai. Então a lógica da eficiência é essa. A atuação estatal, ela deve ser pautada também na busca pela obtenção de resultados positivos. E a própria emenda 19 concretiza a eficiência. Por exemplo, hoje, desde a emenda 19 de 98, para que o servidor possa adquirir estabilidade, ele tem que ter 3 anos de exercício e a aprovação por uma avaliação especial de desempenho, que é uma avaliação de eficiência. Eu preciso verificar se ele consegue ser eficiente para que ele possa adquirir estabilidade. Isso é o princípio da eficiência aplicável à atuação administrativa. Ou seja, até a estabilidade do servidor depende da comprovação de eficiência desse sujeito, tá? Então, para começar, o caput do artigo 37 traz para a gente 5 princípios constitucionais expressos: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas os princípios não param por aí. Me dá um minutinho que eu quero falar ainda sobre alguns outros princípios que norteiam a atuação administrativa. Sai daí não.